Olá, estamos iniciando mais um episódio da websérie Acessibilidade em Foco, Cultura para Todos. Neste episódio vamos apresentar acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. Este episódio será apresentado pela professora Letícia Bonifácio, que trará para vocês inúmeros recursos de acessibilidade para que você deixe os seus projetos com uma comunicação mais acessível e inclusiva. Além das libras, a Letícia também vai trazer as legendas, novas tecnologias assistidas, como o colete vibratório. Você também terá a oportunidade de conhecer o Rogério, que é o convidado desse episódio, uma pessoa surda, oralizada. E ele vai contar para vocês a experiência dele ao longo da vida e trazer muitas ideias também para que você possa colocar nos seus projetos. Fica com a gente e descubra como a comunicação acessível pode transformar a forma de viver a cultura. Olá, eu sou Letícia Bonifácio Lievana, sou professora e intérprete de Libras, também sou pedagoga, psicopedagoga de questões institucionais e clínicas, sou psicanalista. Hoje nós vamos falar da acessibilidade da pessoa com deficiência. Vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, altura de 1,60 m, cabelos loiros na altura do ombro. Estou vestindo uma camiseta azul com vários símbolos de acessibilidade na frente, em formato circular. No meu fundo, ao fundo tem uma janela, uma mesa à minha frente de madeira, tonalidade marrom, e do meu lado esquerdo uma TV com os slides que eu vou falar sobre o tema trabalhado no dia de hoje, no episódio de hoje. Então, nosso tema de hoje é pessoa com deficiência auditiva, né? A deficiência auditiva, a acessibilidade para essas pessoas. Então, antes de falar da acessibilidade dentro da cultura dessas pessoas, eu gosto muito de usar essa frase, né? Tornar eventos culturais acessíveis é garantir que a cultura seja vivida por todos, fortalecendo a experiência de cada pessoa e construindo a inclusão com um valor coletivo. Entender a acessibilidade não é apenas cumprir uma obrigação legal, né? Nós estamos falando de leis que garantem esse acesso das pessoas, né? Nós vamos falar nesse projeto de todas as questões, de todas as deficiências, mas não é sobre isso, né? É entender como tornar possível os acessos. E nós estamos falando de um amplo aspecto, mas hoje o nosso foco aqui é na questão cultural. Então, o que é acessibilidade cultural? É o conjunto de medidas que visam garantir que a pessoa com deficiência, que as pessoas, né, com deficiência possam participar plenamente das políticas e atividades culturais, né? As pessoas com deficiência, elas precisam ser consultadas, elas precisam participar dos projetos, os profissionais precisam, para eles mostrarem, demonstrarem e darem opções de como tornar esses projetos acessíveis de fato, não somente no papel. E o conceito da pessoa com deficiência? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que é o caso que nós estamos tratando hoje, que é a deficiência auditiva, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso está previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, que é conhecida como LBI. Então, eu costumo dizer, né, nas minhas aulas, nos lugares que eu frequento, que pensar com humanidade seria o suficiente para que isso acontecesse, né? Não precisaria ter força de lei para isso. Né, mas, como nem todos, né, uma grande maioria, infelizmente, não vê dessa forma, então
é necessário que se seja exigida, criada leis e outras leis para fazer com que as leis sejam cumpridas. E o conceito de acessibilidade, então? É a possibilidade e condições de alcance para a utilização com segurança, autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação, comunicação, inclusive seus sistemas de tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Esse é um trecho, né, publicado, explicando o que é de fato a acessibilidade. Então, quando a gente pensa em locais públicos, nós estamos falando de vários ambientes, né? Seja no banco, seja na saúde, seja na educação, né, nas escolas, mas ainda para algumas acessibilidades, como a de hoje, que nós estamos tratando, muitos casos de alunos precisam ainda entrar na justiça para conseguir um intérprete de Libras, por exemplo. Seguindo aqui, então, qual o objetivo das medidas de acessibilidade? Democratizar o acesso à cultura e ampliar as práticas inclusivas para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência e outras especificidades. Então, esse é o símbolo internacional da pessoa com deficiência auditiva. Nós vamos hoje receber também eu costumo chamá-lo de amigo, mas ele sempre vai ser meu professor. Ele vai contar um pouco da experiência dele, né, para nós aqui, e como isso é necessário nos locais, principalmente o símbolo da acessibilidade, né, e o quanto isso é pouco divulgado. Então, para conhecimento, esse é o símbolo mais atual, assim como o de acessibilidade, que também foi alterado há pouco tempo. Agora vamos falar do conceito de deficiência auditiva. A deficiência auditiva é caracterizada pela perda parcial ou total da capacidade de ouvir, comprometendo a detecção de sons e a compreensão de linguagem falada em diferentes graus de intensidade. Então, nós vamos demonstrar aqui que há perdas em graus de diferente intensidade, a gente chama de decibéis, que aí entra a perda auditiva, que aí sim é caracterizado como deficiência auditiva, o uso do aparelho, quando que é utilizado ou não, e assim como a surdez, que é a perda aí total bilateral. Então, os graus da perda auditiva. Como eu falei, eles são determinados por decibéis, por um exame que se chama audiometria, feito por fonoaudiólogos. Então, hoje, a medida, né, o decibéis de uma audição normal é de 20 a 25. A leve, a perda progressiva, a leve é caracterizado entre 20 e 35, a pessoa já começa a ter uma certa dificuldade em ambientes com muito barulho, com muitas vozes ou as vozes muito baixas. A moderada, que é de 35 entre 60 e até 50 a 60 decibéis, que precisa de voz mais alta, dificuldade em conversar em grupo, porque não consegue captar todos os sons, né, das vozes. Moderada para severa, que é acima de 50 até 70 decibéis de perda. Aí, conversas exigem aí a voz alta, a compreensão já é bem limitada. A perda severa, que é de 65 até 90, que ela já ouve apenas sons muito fortes, como buzinas, né, um estrondo, algo nesse sentido, vozes e ruídos já fica bem mais difícil. A profunda, que é entre 80 até 100 decibéis de perda, somente ruídos mesmo muito altos são perceptíveis, a fala já é inaudível. E a surdez completa, que é maior, né, ou igual a 95 até 120 decibéis. Sem percepção aí já de fala nos sons e nos ambientes. Então, o exame de audiometria vai detectar qual é o tamanho dessa perda. E se ela é progressiva, se a pessoa ouvia e está perdendo, ou se ela já nasceu com alguma perda e ela é progressiva, se ela está estacionada,
para daí saber como trabalhar com essa percepção das falas, que seria aí a linguagem, né? No nosso caso, a língua portuguesa, se ela já é nascida com surdez, se ela vai ser alfabetizada em Libras, né, que é a língua de sinais oficial do Brasil. Hoje é a segunda língua oficial. Para nós que ouvimos, nossa primeira língua oficial é a língua portuguesa. E para o surdo, essa é a primeira língua deles, é a língua materna, que é a gestual, e aqui foi nominada, aqui no Brasil, nominada com Língua Brasileira de Sinais, conhecida como Libras. Mas todos sabem como fazer, como aprender, e o português? Eles são alfabetizados de formas diferentes do que a língua comum, né? A nossa gramática, ela possui especificidades, que a Libras também, como uma língua, como qualquer outra, também tem. Então, tempo verbal, conjugação verbal é diferente. Então, eu não sei Libras, eu posso escrever um bilhete para a pessoa, né, que chegou no meu estabelecimento, ou na minha peça do teatro, na apresentação musical, eu escrevo, e é suficiente? Depende. Nós vamos ver aqui mais para frente o que a gente pode fazer para tornar os ambientes acessíveis, porque é muito específico de cada um. Nem todo surdo sabe língua portuguesa, nem todo surdo sabe Libras. Então, nós temos que trabalhar diante de várias opções de tecnologias assistivas para tornar esse ambiente acessível. Então, vamos falar um pouco dessa acessibilidade para tornar a comunicação possível, né, com uma pessoa com deficiência auditiva. Então, a gente falou agora há pouco sobre a Libras, né, Língua Brasileira de Sinais, e claro que ela deve vir com um intérprete de Libras, né? Claro, o ideal é que sempre tenha uma outra pessoa, uma equipe, né, multidisciplinar aí, que consiga recepcionar também, porque não adianta ter somente o intérprete que está lá no palco, né, naquele lugar reservado, específico para ele, que precisa ter um ambiente adequado, com iluminação adequada, não adianta colocar ele no cantinho e deixar no escuro, né? Aí o teatro apagam-se as luzes, né, para a entrada de uma ou outra do artista, do dançarino, né, do bailarino, e aí não tem sentido, né, aquela pessoa estar ali. As pessoas, né, com deficiência auditiva, com surdez, são direcionadas, ideal também que sejam direcionadas sempre às primeiras fileiras, para melhor visualização, né, do intérprete mesmo, e a iluminação para esse intérprete, para que eles possam visualizá-los com clareza. Então, entraria, né, o sistema de sinalização, a iluminação, que é visual, no caso das luzes, né, sensorial, que nós vamos mostrar aqui alguns recursos para que eles possam... mas por que o surdo iria, por exemplo, num show, né, musical, um show de rock, de dança? Nós vamos, como eu falei, o nosso convidado de hoje ele vai mostrar, vai falar um pouco da experiência dele sobre a participação com música, o quanto ele gosta, né, de música e como ele pode participar de eventos como esse gostando de música, quais recursos, quais meios ele se utiliza para ter essa percepção mesmo não ouvindo. Então, nós vamos visualizar, por exemplo, a sonora, no caso, que já tem dentro do próprio ambiente, a visual, que seria a interpretação, e o sensorial, que são outros recursos que nós vamos falar. E o caso da legenda, né? De ter legenda também nesses espetáculos, principalmente em vídeos gravados, por conta do comentário que eu fiz agora há pouco. Alguns surdos possuem alfabetização na língua portuguesa, então é possível fazer pela legenda. Ele tem a opção, né? Ou ele lê ou ele vê o intérprete quando ele tem esses dois aprendizados, né? Quando ele teve esses dois aprendizados. Ou ele não domina, porque a nossa língua, como eu falei, tem uma estrutura própria e é totalmente diferente da comunicação, da forma de aprendizado dos surdos, então eles possuem essa característica de ter uma interpretação diferente. Então eles fazem a opção aí pela Libras. Então ele tem essa opção, tá? É preciso fornecer, porque
ela não é singular, né? Não é uma única acessibilidade que vai atender a todos ainda. Nós vamos falar das demais adiante. Então, mais alguns recursos aqui, né? O laço magnético, que é a transmissão direta do áudio para os aparelhos. Nós falamos um pouco atrás das perdas, né? Dos tipos de perda. Então, quando uma perda é leve, moderada, vocês já podem ter visto alguém, né, algum deficiente auditivo com o uso do aparelho. Então esse aparelho, na verdade, ele é um amplificador de som. Nós vimos que existem perdas progressivas, que perdem-se sinapses de sons da fala, uma fala mais baixa, precisa ser um pouco mais alta, mas tem a percepção do som agudo. Então esse aparelho serve para amplificar o som. Então, esse laço magnético serviria para uma pessoa que faz uso desse aparelho. Ah, mas por que todos não utilizam o aparelho? Justamente por causa das perdas. A moderada ainda consegue fazer uma amplificação, mas já a severa já não consegue mais. Aí existem outras formas que ele pode escolher, que hoje temos a cirurgia, que é o implante coclear, que é feita uma avaliação, um estudo, verificado se é possível, porque às vezes é feito todo o procedimento e ainda assim pode haver rejeição. E ainda assim precisa de todo um trabalho multidisciplinar com fono, porque a criança, o jovem, enfim, não ouvia, passa a ouvir. E aí ele precisa entender o que ele está ouvindo, fazer um treinamento com fono, até com o próprio psicólogo, né? Ter um acompanhamento para isso. Continuando aqui com as tecnologias assistivas. Temos o laço magnético, que é a transmissão direta do áudio para os aparelhos. Aquele aparelho que vocês já devem ter visto com alguém preso aqui, né, fixado atrás da orelha. Uns podem utilizar dos dois lados, ou de um lado só, vai depender da perda. Nos slides anteriores nós vimos aí que existem perdas desde leve, moderada, severa e até a profunda. Então o aparelho ele serve justamente para amplificar o som. Nós falamos que existem as perdas de falas, que as falas mais baixas não são perceptíveis, ou os sons, ouve-se os mais graves, os mais altos e não os mais baixos, e aí progressivamente isso vai se esvaindo. Então o aparelho auditivo ele serve como amplificador desses sons. Por isso que nem todos utilizam. Aqueles que têm perda severa para profunda não tem serventia, não está amplificando nada. É a captação do som que o aparelho amplifica. Se não há captação, não há sentido de usar o aparelho. Aí eles possuem a possibilidade de fazer um implante, que se chama implante coclear, que é interno, né, na parte traseira do cérebro, que é ligado diretamente ao som, a parte interna do ouvido, porque o ouvido são divididos em 3 partes, para que aí venha a captação desse som e aí ele consiga. E a partir daí ele ainda tem que fazer todo um acompanhamento multidisciplinar, com fono, com psicólogo, para aprender a lidar com esse som que agora está chegando, né? Principalmente se ele nunca ouviu, né? Então aí depois vem a parte da língua portuguesa, para aprender a falar, enfim, tem todo um trabalho. Então, na questão do laço, ele é possível a transmissão para esse aparelho. Aqui nós temos o sistema FM, que é transmissão sem fio de alta qualidade de áudio, que é a mesma coisa, só que ao invés de você colocar conectado direto ao aparelho, seria aí um Wi-Fi, por exemplo. Legendas em tempo real, que é a tradução visual das falas, que enquanto mesmo que se passe, por exemplo, um filme, né, que hoje em dia nós estamos acostumados, a dublagem, né, enfim, também tem as legendas. Aplicativos de transcrição, que é texto instantâneo durante o discurso, né, a pessoa se utiliza aí de um aparelho, enquanto é captado o som, né, das falas, ele converte isso em texto. A partir do momento que se converte em texto e a pessoa tem a capacidade, né, o aprendizado da língua portuguesa, é automático que ela acabe perdendo o contexto visual, por exemplo. Né? Se é uma representação, né? Se é uma peça de teatro, se ele fica compreendendo, né, apenas as falas, ele não consegue captar o que se acontece no palco. Então,
precisa entender qual que é a melhor opção, né? Por isso que nós vamos falar de escolhas da própria pessoa. Nós temos também alertas visuais, vibratórios, né? Comunicação de avisos em ambientes ruidosos, né? Quando tem barulho, por exemplo. É um local que quando tem um princípio de incêndio, por exemplo, geralmente é um alarme, né? Mas e para o surdo, né? E para o deficiente auditivo? Isso precisa ser luminoso. Então a gente chama o princípio dos dois sentidos, né? Assim como o sol luminoso não seria suficiente para um deficiente visual, teria que também ter o sonoro. Então quando você tem mais de um recurso, isso se torna possível para as demais pessoas. E dispositivos táteis, percepção do som via sensação física, que nós vamos mostrar aqui o colete, por exemplo. Há uma opção do colete vibratório, que ele vai transmitir a intensidade, a forma da música, né? Se ela é mais lenta, se ela é mais agitada, além da percepção visual, que alguém vai estar dançando, enfim, representando, ele também consegue sentir o porquê que aquela pessoa está se movimentando, sentindo o ritmo aí da música. Então é possível essas sensações, mesmo não tendo a percepção auditiva. Então, aqui a utilização da Libras em apresentações. Aqui nós temos dois modelos. E a modelo, claro, que é sensacional, está em todas, né? No cinema é uma apresentação, é um vídeo gravado, né? É uma gravação, que aí é transmitida. Então, você percebe que não há, o fundo é transparente. Como é que foi feita essa gravação? É o fundo croma, ele pode ser feito dentro do fundo croma, azul, né? O fundo azul, o fundo verde, que ele não precisa ficar aqui naquela janela de recorte. Às vezes é gravado em fundo branco. Você pode ver em alguns comerciais de TV, geralmente eles colocam aquele recorte com fundo branco. Também não é necessário, mas é possível. O fundo verde não. Ele é utilizado justamente para ser retirado na hora da edição. Aí ele fica com o fundo que tem na transmissão do vídeo, enfim, do filme. E o local, a posição, o posicionamento aí dessa janela, quando falando em gravações, né? É usado, geralmente, a prática é do lado direito de quem visualiza, né, o intérprete, a intérprete aí. Excepcionalmente é possível alterar? Sim, de repente o movimento, o filme, a gravação está concentrada aqui para não cobrir, a gente movimenta, né, o intérprete para cá, né, essa janela para cima, ou para o lado esquerdo, né, de quem vê, enfim, faz esse movimento e retorna. Também é possível, né, a gente tem comerciais que mostram isso, inclusive é usado muito em horário político, por exemplo, é movimentado, de repente, dependendo aí do conteúdo, para não perder esse conteúdo aí. Mas a prática é usada a janela aí do lado direito. E procurar sempre não deixar muito pequeno, né? Percebam que a pessoa, quanto menor ela esteja, vai ser mais difícil essa visualização desse movimento dessas mãos aí, para que o surdo, né, a pessoa com deficiência auditiva, consiga perceber, e aí ela perde muito conteúdo, porque eu vou olhar para a janela, automaticamente eu não vou perceber de fato o que está acontecendo no próprio cenário. A ideia é que consiga conciliar. Então, uma janela razoável aí, que consiga ter essa percepção dos movimentos, né, do que se está passando na tela, né, no palco, dessa gravação, assim como as informações que estão sendo transmitidas através da Libras aí. E ali já é um evento ao vivo, né? Um teatro, também a localização de quem visualiza está do lado direito, né? O intérprete ali em pé, num canto, com a iluminação, né? Como eu falei há pouco, para que a pessoa com deficiência auditiva consiga visualizar. E como eu falei também, o ideal é que sempre tenha alguém para receber essas pessoas, porque o intérprete vai estar ali se posicionando, vendo o momento certo, fazendo teste de luz, né, de posicionamento, e não vai conseguir receber as pessoas, né, e até receber, falar um oi, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, deixamos cadeiras reservadas. É um trecho muito simples, né, não se exige uma formação, não se, nível superior, curso de 2 anos, não, é um treinamento básico, né, um oi, um bom dia, uma boa tarde, reservamos esses assentos, fiquem à vontade, banheiro é ali, água é aqui, né, temos um café, enfim, o que tiver ali no momento.
coisas simples, para que esse acesso seja realmente desde a chegada dele, né? Não só até lá. Porque às vezes ele chega, não tem ninguém nem para receber, muitos já foram embora. Às vezes até de ambientes educacionais. Tinha um curso, mas ninguém se comunicava, o intérprete estava lá, foi contratado, mas ele estava onde? Na sala de aula. E o restante, o percurso e a chegada, né? Então tudo isso precisa ser pensado nesse projeto. Utilização da mesma forma na questão da dança. Esse caso excepcional foi feito deste lado porque não tinha a iluminação do outro. Quando você visualiza, está do lado esquerdo. Deste lado tinha uma caixa, uma situação que impedia o movimento para lá. Então foi colocado, separado o espaço aí, para mim, no caso, do lado esquerdo aqui de quem vê. Que no mesma situação do desfile, o posicionamento de quem estava do outro lado tinha situações de bandeiras que iam cobrir, então estava bem próximo ali à frente da passagem, é um desfile de rua, mas existiu em alguns momentos em que eu consegui me posicionar da outra forma, porque isso foi gravado, né? Ia passar de forma também gravada, mas ao vivo uma boa parte ficou desse lado por causa dos portas-bandeiras. E ali uma palestra, né? Foi uma palestra e uma apresentação de música clássica. Ah, mas precisa ter intérprete de Libras numa apresentação de música clássica? Não é só instrumental? Não é, nada começa sem nenhuma fala, sem nenhuma apresentação. E algumas músicas foram em língua portuguesa, né? Foram cantadas. Então, sim, houve esse momento, por exemplo, em que o maestro estava se apresentando, falando de toda a construção do evento, como ele chegou nisso, enfim, toda a contextualização antes da própria apresentação, até o surgimento das próprias músicas, das letras, das melodias. Então, foi um momento ali que pôde-se fazer essa contextualização e quando era somente instrumental, faz essa observação. Neste momento vai ser somente instrumentos, violino, enfim, o instrumento que foi utilizado ali neste momento foi isso, foram violinos, né? Mas já participei de outros eventos, como chorinho, enfim. A gente sinaliza qual que é o instrumento que vai ser tocado naquele momento. E aí era a importância, por exemplo, do colete, que nós vamos mostrar daqui a pouco, porque aí ele sabe que não tem letra, então ele vai sentir aí a vibração da melodia da música. Então, neste outro momento aqui, nós temos a apresentação teatral e musical ao mesmo tempo, em que os artistas representavam histórias e também faziam o ensinamento de sons, né? É um projeto para ensinar as crianças a diferenciação dos sons, do grave, do agudo, do longo, do mais curto. E aí ele fazia isso de forma, a dupla ali fez isso de forma lúdica para as crianças interagirem, reconhecerem os sons e também acessível aí para as questões de deficiência auditiva. Aqui são exemplos de gravações, né, lives ao vivo, que são transmitidas simultânea, como eu falei, o fundo branco, né, essa primeira imagem, e aí na segunda tem o com croma, né, que aí já é uma gravação de vídeo. Você utiliza o fundo azul ou o fundo verde, justamente para depois retirá-lo na hora da edição do seu vídeo aí. Então, quando é gravação, quando é live, geralmente já fica, né, você entra, né, acessa uma plataforma, então fica dentro de um local em comum com os demais, e às vezes uma apresentação está sendo transmitida no meio, né, um slide, um vídeo, e aí tem essa janela que é de comum tamanho com os demais participantes, mas quando é um vídeo, aí você faz a opção de colocar aí do lado direito dessa gravação, desse trabalho que vai ser transmitido posteriormente. Outras tecnologias que nós temos, né, a utilização aqui de aplicativos com libras e legenda. Isso vai precisar que a pessoa que tem esse telefone, né, ou tenham telefones a essa disposição,
né, da pessoa que vai frequentar aí o evento, para que faça essa transmissão de forma simultânea. Como eu falei, há uma perda de informação nesse momento, mas é possível ter essas duas cenas aqui, né, da legenda e da Libras. Geralmente eles têm esses aplicativos, mas não seria ainda a melhor escolha, mas é uma possibilidade. Quem vai fazer essa escolha de fato é a própria pessoa. Ali nós temos a imagem de um guia intérprete, né, nos casos de surdo-cegueira, em que ele vai fazendo, né, a pessoa vai fazendo a sinalização tátil aí, vai fazendo Libras mais tátil, a pessoa vai segurando. Muitas vezes vai transmitindo de forma simultânea a fala e a pessoa vai sinalizando aí para o surdo cego. Então, dando sequência, o sinal, como nós já falamos, né, universal, internacional no caso, da surdez. E aqui é o aro magnético que nós falamos lá atrás, né? Coloque seu aparelho, você pode deixar essa informação, caso seja possível, né? Essa tecnologia à disposição, né, da pessoa, para ele fazer a conexão diretamente com o aparelho ou então com o Bluetooth. Assim como o deficiente visual também tem a opção aí dos fones, né, da transmissão da audiodescrição diretamente para ele. Aqui, como nós falamos da legenda, né, sendo transmitida de forma simultânea, né, enquanto a peça está passando, a legenda está lá em cima, e assim como também a janela de Libras ou o intérprete no caso de apresentações ao vivo aí, né, colocada no canto ali do teatro, né, do palco, enfim, e também a legenda passando simultânea, que aí a pessoa faz a opção de ler, sem perder, né, com a possibilidade de não perder tanto conteúdo assim, ou a própria janela, no caso de transmissões gravadas aí. O colete, né, que a pessoa está participando de um show, né, vestiu o colete, está sentindo a música, está vibrando com todo mundo, né, sendo realmente uma tecnologia que possibilita ela aproveitar daquele momento como qualquer uma outra pessoa. Não é porque ela não tem esse sentido que ela não possa sentir a música, né? Quem que nunca colocou um som alto no carro, os vidros vibram, né? A porta, se você está com um rádio, né, um celular, alguma coisa tocando, né, próximo a você está com o braço aqui, você sente essa vibração. Então, por que não, né, transmitir isso de uma forma mais objetiva para eles? Então há essa possibilidade também. Aqui, como eu falei da janela, né, aqui é uma imagem num jornal, né, numa televisão, o intérprete está ali no cantinho direito de quem vê. É feita naquele modelo, né, ela é gravada com o fundo verde e ao mesmo tempo está transmitindo aqui sem a janela de fundo verde, né? O intérprete está aparecendo com o fundo que aparece na própria filmagem aí. Então, Libras ou legendas? Nós já falamos, né, que estima-se, por exemplo, que cerca de 70% das pessoas surdas no Brasil não dominam plenamente a leitura e a escrita do português. Como eu disse agora há pouco, existe a estrutura gramatical que são bem distintas. Especialmente surdos pré-linguísticos que nasceram surdos ou perderam a audição antes de adquirir a fala, logo na primeira idade, né? Isso significa que uma parcela significativa da comunidade surda é pouco ou nada alfabetizada em português. E, portanto, precisa da Libras como principal forma de comunicação. Apenas uma minoria da comunidade surda consegue acompanhar conteúdos apenas com legendas em português, por causa justamente da estrutura gramatical. Então, na acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva, não existe uma solução única. Depende do público que você deseja alcançar. Libras, que é a língua brasileira de sinais, ela é a primeira língua da comunidade surda no Brasil e garante acessibilidade plena para as pessoas que têm ela, né, a Libras como língua materna, que é a língua gestual.
Porém, nem todas as pessoas com deficiência auditiva também sabem Libras. Algumas aprendem, perdem a audição tardiamente, já aprenderam algumas palavras, algumas frases aí em português, às vezes até a própria família é resistente, outras não sabem onde buscar profissionais que ensinem. Então tem esses dois lados, então você precisa pensar de uma forma mais ampla. Eu coloco legenda e está tudo bem. Não, precisa de mais. Eu só ponho Libras, também precisa de um pouco mais de recurso, precisa pensar aí no todo. Nós temos a legenda, acredito eu que as primeiras foram dentro da própria televisão, closed caption conhecido, né? Atende bem as pessoas com deficiência auditiva que usam a língua portuguesa como referência principal, ó, as oralizadas ou as que perderam a audição mais tarde. Também beneficia idosos, estrangeiros e até pessoas sem deficiência em ambientes barulhentos. Porque às vezes você está no ambiente, passando um filme, alguma coisa, uma reportagem, mas o barulho não permite que você ouça, né? Então a legenda também tem essa facilitação. E ela, neste modelo, ela apresenta ruídos, som de suspense, vai fazendo essas interações para você saber o que está acontecendo no ambiente. Música tensa, barulho, tiro, né? Então vai dando uma conotação de emoção aí naquele momento, já que você não consegue ter essa percepção audível. Então, por isso, as políticas de acessibilidade cultural e comunicacional no Brasil sempre destacam a importância de oferecer Libras como recurso obrigatório, pois as legendas sozinhas não garantem a inclusão. Como promover essa acessibilidade? Você vai conhecer o local, você vai ver a iluminação para esse intérprete, o local específico onde ele vai estar e reserva desses assentos. Por exemplo, se a opção foi a Libras, como nós vimos, ela é obrigatória, já não é nem somente uma questão de opção, você vai precisar ver essas questões, né? O local, a iluminação, onde ele vai ficar. Então, para o cinegrafista, por exemplo, que for fazer a gravação, e a reserva dessas pessoas próxima ao intérprete, para que ele possa ter essa visão ampla. Não adianta, tem um intérprete, ele pode sentar em qualquer lugar do auditório, no teatro. Não, fica distante. Ele precisa estar próximo ali para ter as percepções, porque a Libras não é somente a sinalização das mãos. Ela tem o movimento do corpo, ela tem as expressões faciais, que é isso que transmite. A pessoa está chorando. Posso fazer essa pessoa chorando, né? Eu tenho que dar emoção. Assim como a gente, quando conta uma história de terror, por exemplo, dá aquele tom na voz de suspense. Então, os sinais também precisam ter essa emoção, essa vida. Se a pessoa está feliz, ela vai transmitir essa felicidade através das suas expressões faciais, ou triste, ou é um momento de tensão, é uma piada, é uma brincadeira, né? Então, isso também é transmitido. Então, numa longa distância, isso não é possível, essa visualização, essa percepção. Então, tem que estar perto. Exposição de todas as tecnologias assistivas disponíveis no local para escolha. Verificar a disponibilidade de acesso em eventos e formas de locomoção. Porque às vezes ele mora distante, às vezes não tem esse acesso facilitado, ônibus, né, circular, enfim. É interessante que se veja todas essas opções para garantir a participação. E as recomendações adicionais que nós temos então? Incluir rubricas de acessibilidade no planejamento orçamentário, adicionar ações de acessibilidade ao longo do cronograma, incluir recursos de acessibilidade no plano de divulgação, elaborar um diagnóstico de acessibilidade física, comunicacional e atitudinal. Aqui é um exemplo, um modelo de divulgação, por exemplo. Você trabalhou, seu projeto está inclusivo, mas aí não vai ninguém, né? Não aparece nenhuma pessoa com deficiência. E por quê? Porque aí há a falha nas divulgações. Eles são grupos que estão acostumados, infelizmente, a não ter acessibilidade. Então eles não buscam, eles não estão procurando isso, porque normalmente eles acreditam que já não tem.
Infelizmente, como eu disse, não deveria. Lá atrás, quando eu falei de é necessário ter leis para isso, não deveria. Então eles não estão habituados. Então se não há divulgação plena, facilitada, bem divulgada em redes sociais, em jornais, em diversas formas de divulgação e principalmente pessoas específicas para isso, né? Pessoas que têm contato diretamente com essas comunidades. Então esse é o exemplo de uma divulgação de um vídeo, né, fazendo essa chamada com um intérprete, né? Tá fazendo a divulgação já acessível. Aqui nós temos outros modelos, flyer, né? Você coloca a informação de acessibilidade, coloca no vídeo uma pessoa fazendo já a tradução, né, dessas informações, que é um exemplo de rede social, como o Instagram, por exemplo, né? E os símbolos, né? No caso da deficiência auditiva, você colocou esse símbolo, ele já sabe o que significa, não precisa nem estar escrito, por exemplo, atendimento em Libras. E quando a gente fala atendimento, a gente já quer dizer que a pessoa, desde o momento em que ela chegou na porta do local, ela já vai ser atendida com Libras. Aqui a gente está falando que é acessível, que vai ser transmitido naquele momento através da Libras. Mas quando você coloca o atendimento, isso subentende-se que é desde a porta. Mas é isso, né? Você colocou nas suas publicações, seja em redes sociais, seja em flyers, seja em vídeo, e colocou a simbologia, a comunidade surda já vai saber, esse evento é acessível, então nesse eu consigo ir. E aí um vai passando para o outro, não há melhor divulgação do que a comunidade, que ela é muito unida, uma vai passando para a outra. E aqui a simbologia aí universal das deficiências. E outra, né? Não pode deixar lá no rodapé, lá no finalzinho, ninguém vê. Principalmente assim, você descreve tudo o que vai acontecer e lá na última frase fala acessível. Ou então nem coloca, né, o logo, essa informação. Ela precisa estar bem visível. Assim como tá a foto do artista, tá o nome, né, da peça, enfim, do musical, da apresentação, assim também tem que estar bem visível os logos, né, da acessibilidade aí para todas as deficiências. No caso da acessibilidade auditiva, as mãozinhas aí indicando que vai ser acessível também em Libras. Aqui um outro exemplo, né, de divulgação. Aqui está falando que vai ser simultâneo e aqui tá as mãozinhas. Na divulgação tá bem, ó, muito próximo aqui dos artistas, né, essa informação, que vai ser com destaque na palavra Libras, né, em letras maiúsculas. Então isso é fácil. Agora se você coloca aqui no cantinho, ninguém vê. Então tá bem visível que vai ser acessível esse espetáculo aqui. Divulgação efetiva nos projetos com acessibilidade cultural para pessoas com deficiência auditiva. Nas redes sociais, como eu falei há pouco, para poder alcançar. E como que a gente alcança? Só divulgando? A gente precisa ter esse contato, como eu falei, contato com pessoas que cheguem nessa comunidade, até que elas se habituem que todos os projetos vão ser acessíveis, partindo dessa premissa, que todos realmente vão ser acessíveis. Não adianta colocar lá as mãozinhas, sabe o que é? Não deu o orçamento, né? Ou coloca uma pessoa lá simulando, tira foto para prestar conta. Não, você precisa ter um bom profissional e realmente fazer a efetivação dessa contratação. Vamos colocar assim, eu coloquei lá que eu contratei, mas enfim, não foi. Porque se eles vão e não é acessível, certamente eles vão divulgar isso entre a própria comunidade e isso vai ter repercussão negativa, né, no seu projeto, por exemplo. Divulgação efetiva nos projetos, então elaborar os registros do evento em formatos acessíveis, como os vídeos com legenda, também com Libras, também com a audiodescrição, flexibilidade para adaptar o evento às necessidades dos participantes, disponibilidade de recursos de acessibilidade como radioreceptores, que a gente falou dos aparelhos, o aro magnético, enfim, de acordo com a sua demanda aí. Então, nós falamos de muitas coisas aqui, de tecnologia, de profissional, de como escolher, mas em que momento então escolher? E qual recurso?
Quais os profissionais que devem participar? Então, o momento, você tem que pensar isso lá atrás, lá no comecinho do seu projeto. É quando você vai fazer já a proposta dele. Você pensou na peça, no espetáculo, na dança, no grupo que vai participar, e aí você já tem que incluir as questões de acessibilidade, assim como você vai escolher o local. Aí eu escolhi e pensei neste local. Ele tem essa possibilidade de ser acessível, seja nas questões físicas, visuais, neurodivergentes e na deficiência auditiva? E no caso da deficiência auditiva, que profissional, que intérprete e quais outras tecnologias posso me utilizar? Aí nós temos que chamar uma pessoa de dentro da causa, né? A pessoa que vivencia essa situação, essa questão, no caso da falta desse senso, né? do sentido de ouvir. Ah, só a legenda, em que momento, coloco lá junto com Libras, enfim, ele vai contar para você entender do lado dele, né? E também vai te indicar, assim como o profissional pode te ajudar, inclusive, na divulgação. Nossa, esse projeto é acessível, olha que bacana. Isso também vai aumentar a sua visibilidade e credibilidade no pensamento de incluir as pessoas. Que não foi só para um grupo determinado, não foi somente para mostrar o seu trabalho. Não, você pensou nisso, mas também pensou em fazer isso de uma forma excelente. Então, escolha o profissional, esse profissional vai trazer alguém dessa comunidade para dizer que recurso realmente vai alcançá-los de uma forma efetiva, clara, objetiva, que é a proposta, né, para todos, cada um com as suas necessidades e adaptações necessárias, que eles vão poder dizer isso. É o profissional que seja competente, conhecido da comunidade, como eu falei, vai te ajudar nessas questões. E a pessoa de dentro da causa. Isso em todas as áreas, em todas as deficiências. Acessibilidade, afinal, é para eles, então é nada sobre nós sem nós. Nós temos que fazer com que eles participem disso. Então, onde começa isso? Lá no projeto. Quando você for pensar, eu não sei como, não conheço ninguém, aí você vai precisar de uma pessoa que faça esse caminho, de um grupo de pessoas, enfim, para que esse projeto seja realmente acessível. Então, como nós já conversamos sobre a deficiência auditiva, nada melhor do que chamar uma pessoa com experiência de vida dentro da causa. Então hoje eu vou apresentar para vocês o Rogério, esse é o nome dele, mas ele vai se apresentar sozinho. Tudo bem? Bem. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou pedir para você fazer detalhamento da sua pessoa, das pessoas que são deficientes visuais. Boa noite. O meu nome é Rogério. O meu sinal é esse. Eu sou surdo, mas eu sou uma pessoa alta, de altura de 1,80. E sou uma pessoa branca, pele branca, idade 58. O cabelo é meio grisalho, mas o meu cabelo é prótese, é grisalho, tá? E eu estou com uma camisa azul, eu estou com o microfone aqui para falar, sou surdo, oralizado. A minha camisa é uma logomarca da ASPA, que é uma associação saudinense de pais e amigos do surdo da cidade de Salvador. Muito bem. Então, explica um pouquinho da sua vida, sua história, a deficiência, como, se nasceu, se apareceu, como foi a sua vida? Então, a minha história é como eu nasci no ano de 1967. Eu tenho 57 hoje, em dezembro faço 58. Então, a minha família de surdo, ela tinha mais de 25 pessoas surdas. Alguns já faleceram, tio, primo, irmão, é surdo, e é genética, é uma deficiência que no passado não falava surdo, falava pessoa defeituosa, falava muito, porque na Constituição essa pessoa surda era afastada da sociedade. Então, o que aconteceu? Por minha família ser grande de surdo na cidade de Salto, aí era enorme, aí era normal, costume e vivência. A maioria veio de sítio, plantação de café, de cana,
e ninguém trabalhava, era tudo sítio mesmo. Aí, um dia, quando eu tinha 9 anos de idade, aí eu já estava na escola, comecei com 6, 7, 8, 9, aí a escola não me aceitava eu para estudar, porque falava assim, chulo não pode estudar, chulo, porque eu vivia ditadura, militarismo. Então, o que aconteceu? As pessoas falavam, chulo não pode, tinha que ficar na pai. É Aí, verdade. o que aconteceu? A minha mãe falou, não, ele não tem traço, porque a pessoa chula era como se fosse Era intelectual. igual. É. Mas no passado falava mental, hoje fala Não mais. pode. E respeito, fala deficiente intelectual. Intelectual. Mas aí a minha mãe comprou, não me aceitava. Eu era o único da família de um irmão que tinha voz, mas falava tudo errado, pronunciava errado, não tinha sentimento de explicar o português correto. Por isso chulo, então eu não ouço a voz, eu não tinha memória auditiva. Aí o que era? Era leitura labial. Então, a professora minha, naquela época, eu tive a sorte de ter uma professora, ela falava assim, eu vou passar para tom vermelho. Eu quero que você leia na minha boca. Para articulação, pra poder né? ver. Tá bom? Aí eu, tom vermelho. É, Eu achava por quê, 6 anos, 7 anos. Aí eu falava, bobeira. Aí ela ensinando, leia, lamina, leia. Aí eu fui vendo e comecei a superar. Só que, é claro que eu ficava para trás de mais criança, porque quando eu tinha 9, 10 anos, eu pensava, toda criança era igual eu, choro. Eu não sabia que eu era choro ainda, não sabia. Porque eu falava, aí eu falava, mãe, eu não escuto igual aos meus amigos, eu não sabia o que era escutar. Aí a minha mãe falava, para, você não é choro, você não é, você fala. Aí a minha cabeça ficava como, só depois de tempo fui entender, porque a minha família não queria que eu fosse surdo, porque senão eu não podia estudar na escola. Entendi. Tinha que ficar na PAI, porque era obrigatório. Obrigatório na época. Aí, quando eu tinha 10 anos, eu fui para a Unicamp, na Unicamp. E o que aconteceu lá na Unicamp? Fizeram petista, falou ele, não é surdo, porque ele fala. Eu não tinha fono naquela época, a fono surgiu em dentro. Eu fui em 1973, eu recordo. Levou 2 horas para chegar em Campinas, porque a rodovia era mão única, vai e volta. E era subida, descida, trânsito. Né? Aí, vinha carro, telefone, nada. Nada. Eu vi uma geração de sofrimento, que hoje é o bullying. E hoje, por lei da acessibilidade, era obrigatório. Mas eu não vivi. Mas mesmo assim, a minha família não desistiu. Foi a luta, comprou. Eu voltava para a saúde. Aí a escola falava, ele não pode continuar. Porque eu ficava muito castigo na sala do que estudava. Eu não obedecia. Sim. Porque eu estava revoltado. E eu chorava. Castigo. Aí um dia eu tive que ficar em uma escola. E hoje é a guardinha lá em saúde. No passado falava externato. Era um local onde ficava menino e a menina e ficava dormindo lá, cuidando. É como se fosse uma prisão. É internato, né? É, mas ele mudou o nome. Aí eu fui conhecer, era tudo peliche. Eu falei, pai, eu não quero ficar aqui. Meu pai falou, filho, não tem mais jeito. Se eu não fizer, eu que vou preso. Porque a ditadura obrigava a pessoa com deficiência, que é hoje, assim, a fazer o quê? A ficar em casa, escondido, como coitado. Meu pai não aceitou, por causa da família. Então, aí eu fui crescendo com 10, 12, eu fui esforçando. Quando eu tive 14 anos, eu tive que parar meu estudo. Tive que parar, porque a escola não me aceitava. Eu sofria porque não tinha ideia para ainda. Com 14 anos, eu pedi para meu pai, por favor, eu quero trabalhar. Aí eu reprovei 2 vezes, fala repetição, 2 vezes. Uma porque quebrei o braço. A segunda, porque não conseguia entender química, física, teologia, aula de música ainda. Eu recordo, falei Como, música, né? como vai? eu não entendia. E é tudo como falei o lábio. Eu não conseguia. Aí eu desisti do estudo. E eu falei, pai, eu quero trabalhar. Aí meu pai falou, você vai trabalhar numa fábrica, vai chamar você é tudo. Eu fiquei triste. Aí minha mãe era empregada doméstica, de um homem, de uma confecção de calça.
Aí eu fui lá, junto com ele. Ele falou, a sorte que ele fala. Aí eu converso com o médico e o médico deixa passar por baixo do pano. Aí eu comecei a trabalhar com 14 anos e falava para todo mundo que eu não era surdo. Eu falava, eu tive que fingir. Acredita? Aí quando teve a primeira parte daquela falada direta chá, aí teve 1989. 87, estava batendo, 89, por aí. Aí começamos a abrir, aí eu falei, vou sair, fui na outra empresa. Entrei em 1989 na Eucatec e aposentei lá. Trabalhei. E não, no geral, eu nunca dependi do governo, nunca. E nunca recebi PPC, nem LOA, Nada. Trabalhei por esforço próprio, porque eu esforcei, eu fiz uma luta. E a minha família, ainda, quando eu tinha 18 anos, eu conheci a minha esposa, com 16, era namorada. Né? Então, aí eu tinha medo, porque ainda não podia casar. Juro, não podia casar, por causa da deficiência. Aí, Era considerado quando deu incapaz. certo, quando deu certo o namoro, eu consegui. Aí eu falei para ela, mas eu te juro, ela ficou assustada, porque eu não conhecia. Porque ela era ouvinte. E eu falei, seu pai vai aceitar, sua família? Falou, não tem problema, meu pai aceita. A sorte que a família da minha esposa aceitou para uma cheiração que era proibida. Entende? Então, até hoje estamos bem. Mas, não cada fase da vida foi uma história. Uma experiência. De luta, de experiência, de vivência, sabe? E não, quando eu casei, ainda eu tinha medo, porque o meu primeiro filho podia ser surdo, por causa da genética. Então, ele nasceu normal. Aí a gente foi investigando, idade 1, percebemos, idade 2, percebemos. Hoje ele tem perda progressiva. Então, agora ele está com 36 anos, meu filho. E ele já está com 75% de perda. Entendi. É progressiva. Ele pode ficar surdo amanhã, daqui 1 ano ou daqui 5 anos. Ainda não sabe, porque é genética. Sim. E não é esta parte. Entendi. Vocês devem estar se perguntando, mas por que eu estou falando e fazendo Libras? Porque eu aprendi com ele. Ele foi meu professor. Obrigado. Me ensinou e me influenciou a estudar, né, para ajudar pessoas. E eu amei, né, aprender Libras, e interagir, fazer essa troca, essa experiência. É ele que me ensinou. Eu tenho orgulho de falar que foi meu professor. Eu tenho orgulho de falar que ela é uma das alunas muito boas, porque tem aluna que a gente cobra, e ela aceitou um desafio e foi estudar, foi muito, parabéns a ela, porque ela acreditou. Não é o que a gente fala hoje, a gente tem que ser multiplicador. Então eu comecei isso assim, aí eu falei, vamos unir. Aí a gente pensou, vamos fundar uma associação de surdo, e começamos em 1999. Aí no ano 2000 fundamos, já temos 25 anos de experiência. Temos história, de luta, de vivência. Ou seja, criou a aspas, Isso. né? Antes da lei de Libras. Antes da lei da Libra, porque a lei da Libra começou em 2002. E eu já acreditava que um dia ia ter Libra, mas não falava Libra, falava linguagem do surdo e mudo. Hoje é proibido falar mudo, é só surdo. É isso. E tem esse sinal de surdez e esse também. Daí. Mas quando fala assim é por causa da mudez. Sim, né? sim. Mas hoje a gente não pratica mais isso. Isso, porque o surdo, às vezes, ele encontra uma pessoa que fala, ouve, ele faz assim, Sim. Porque ele não fala, mas quer dizer que ele é só surdo, porque assim ela pode fazer assim, pode. Sim. Mas nós precisamos entender que é surdo, ou assim, mas saber que ele não fala, ele Sim. foi realizado. Que perguntam, né? Como que você fala tão bem? É falsa, ele escuta sim, né? A gente brinca às vezes. Muitas coisas já aconteceram. As pessoas falavam que era o falso surdo, porque eu fingia para vender dó. Falei, nunca. Sempre foi luta, porque eu não queria ficar acomodado. Eu me tinha deixado no passado, não conseguia fazer nada, sozinho, só chorava, bravo, irritado. Aí um dia
em 1999, eu falei para meu pai, pai, eu estou cansado desse surdo. Meu pai falou, por quê? Eu falei para ele, porque minha família só tem surdo. Cadê um amigo ou outra pessoa surda? Não tem. Aí eu fiquei irritado. Aí meu pai levou para conhecer um amigo dele, que não tinha perna, não tem até hoje, o xará doce. Chama o daí, esse avô, nunca vou esquecer dele. Ele é o primeiro que deu apoio. Aí ele falou, vamos fundar uma associação de surdo. Eu falei, vamos. A princípio era para ser surdo-mudo. Daí eu falei, não pode ser surdo-mudo, porque um dia o mudo fala, como vai ficar? Eu não. Porque no passado, a maioria da associação era surdo e mudo. Sim, porque não falava, né? Aí eu falei, não, só surdo, ou deficiente auditivo. Mas a palavra deficiente auditivo, eu sou contra. Eu não sei, mas o governo, ele colocou uma lei, exemplo, PCD, pessoa com deficiência. Eu não gosto, chumba, uma opinião minha, eu respeito. Porque se você precisar no dicionário, e você ler o que significa deficiente, ruim, exemplo, a produção falta, deficiente, né? Falta, a ruim, aí chamaram de ruim. Não, eu prefiro falar, eu sou uma pessoa surda. Se a pessoa não enxerga, fala cego ou cego. Se ela é militante, se ela é cadeirante. Se ela nem audível, como tem audível, tem assim. Então, cada um achando respeito. Agora, fala, pessoa com deficiência, eu não me sinto bem. Eu gosto de ser chamado de surdo, sim. Só que a lei federal, se você falar que eu sou surdo, é processo. Eu não me sinto mal. Não tem respeito, né? Eu prefiro falar surdo. Agora, se ela perceber, as pessoas falam, pessoa com deficiência, eu defendo pessoa com determinação. Com esforço, ele não coragem. É surdo, por causa da coragem de vencer. E não prefiro falar determinação. Sim. Agora, da época, em 1999, aí quando lutou, e no dia 18 do mês de janeiro do ano 2000, fundamos. Estamos até hoje, convivência, trabalho e troca. Experiência. Já tivemos inúmeras. Eu me lembro do primeiro encontro com os surdos. A gente foi comer pastel. Você lembra? Sim. No shopping, pequenininho lá em Salto. Experiência. Shopping. Para trocar. Galeria. Pequenininho. Pequeno. Aí o pessoal conversando, meu Deus, como que eu vou trocar, conversar? Calma, tô aprendendo, né? E aí começou a fazer a troca. Muito bom. É muito bom. Eu fazia essa experiência no shopping, em sábado, mas porque eu parei, porque essa pessoa, exemplo, cliente, comércio, a loja, a farmácia, ele me sentia bem, achava que eu estava contra ele. Aí depois, mais para frente, eu enchi a palavra, empatia. Eu falei, empatia? É só bonita palavra. Papel, né? Papel. Palavra. Eu falei, mas não vai arregaçar nunca, de esforço, de luta. Eu falei, aonde está? Aí eu parei, porque eu gostaria bem ainda da lei. Eu começava a comprar para sentir na pele. Sim. Essa experiência, né? E é por isso que a gente te chamou aqui, né? Para falar de se você tem experiência, que o nosso tema é cultura. Então, aproveitando dessa experiência, desses encontros, né, da comunidade surda, que encontra para fazer essas trocas em lugares com cultura. Por exemplo, você falou que no passado na escola tinha aula, né, ensinamento de música. Você sendo surdo, como? Você gosta, porque eu te conheço, que você gosta. Mas como um surdo pode gostar de música? Explica um pouquinho. A experiência, assim, naquele tempo, eu pegava a caixa de sorvete, de isopor, achando fácil assim, isopor, porque é igual o cheste. Eu pegava ela, colocava na frente e sentia vibração. Eu falava, ai que legal, gostei da melodia. Melodia bonita, gostei. Falei, bom, gostei muito. Aí depois eu falei, uma garrafa de água vazia, eu formo água, que legal. Aí eu fui à praia, eu fui pegar água para lavar o pé do meu filho, escuto o barulho do mar. Aí abri a tampa, aí o vento. Eu falei, epa, barulho do vento. Virava lá, daí, tem barulho do vento. Eu arrepiei.
Aí eu comecei a falar, legal, eu quis aprender mais. Sensações. E era bem lindo de ter uma sugestão do surdo. Aí eu falei, como vou fazer? Comecei a gostar de música. E a minha esposa ensinava melodia, fazendo sinal. Aí ela falou sim. Aí eu entendi. A pausa. Pausa, vibração na Vibração. mão. E eu tenho um palco na associação que a gente senta, ou de pé, sentado, senta a vibração. Porque a música, ela calma. A gente fala, vou falar, calma a alma, outro fala, calma o pensamento, acalma o coração, cada um pensa. Só que por causa disso, eu escrevi uma música, já escrevi de autorais, minha, e já registramos a música faz 2 anos. Só volta a levar para um cantor famoso. Já está registrado. Vamos procurar. Vamos procurar. Eu estou fazendo, é uma música que fala assim, onde está Deus? Olha. É uma música que toca o coração. Aí já fizemos a melodia e uma pessoa que cantou, e já fizemos a gravação para levar para uma pessoa. Para fazer a gravação. Então é isso. E a música hoje, eu falo, ela reduz o barulho para o surdo. À medida que ele não escuta, ele pode acender a vibração, ele consegue acender o ritmo e diminuir. Porque ele vive no silêncio 24 horas. Aí algum coloca aparelho para poder ouvir, mas cada caso é um caso. Você não pode generalizar. Outra em blindado, outra só aqui, outra ainda. Aí o meu caso, nada, é barulho. Não resolve, porque é profundo. É isso, profundo. E teatro, você já foi? Já fomos no teatro, a gente participou com uma mostra estudantil da criança. E naquela época, a gente ganhou o prêmio de inovação técnica. Fizemos, porque foi tudo em Libras. Olha. Foi o dia que a placa de trânsito falaram. Que Aí legal. fizemos tudo em Libras, para conscientizar a criança na escola, como que é o trabalho, de faixa, isso. Cada personagem fazia e tinha uma fada. Aí era tudo surdo. E fizemos tudo em Libras. Aí a Susana narrava, porque a gente falava, se chega no teatro, não tem intérprete, não tem legenda. Se vai no cinema, nem filme legendado, aí não tem intérprete. É obrigatório por lei. Mas eu falei, quando? Faz 23 anos da lei, da Libra. Aí eu pergunto, cadê? É. Até hoje falta Aonde que essa tá? acessibilidade. Daí, a pessoa acha que a acessibilidade é só cadeirante. Não, é para toda pessoa. Eu sempre cobrei do governante e a primeira, e você olhar na Constituição brasileira, está lá no artigo, lá, que não recordo o número agora, fala do direito de ir e vir. E não tinha ir e vir, chama docharada. Não precisa de outra lei. Teatro, festa, né? Show de música, qualquer lugar. Todo mundo tem direito à educação, à saúde, moradia, Cultura. saneamento básico, higiene, tudo, alimentação. E por que não isso? Está lá na Constituição brasileira. Nem precisava de lei para viver. Não. Mas temos que lutar. Lutar sempre, né? Então, se está lá, se é lei, a Constituição, que pode ir e vir, por que o surdo não vai, não participa de teatro? Sim, Você fica sabendo, por exemplo, sim. Tem muito que reclamar rede comigo. social? Tem o que vem falar comigo. Eu já tive uma experiência aqui aqui no cinema. Era lançamento mundial do Homem-Aranha. Sim. Meu filho pequeno, primeiro filme, aquela fila lotada no chão. E eu falei, meu filho, pai, vamos, arrepia. Muito emocionante. E eu falei, compramos pipoca, pegamos o filho. Aí eu cheguei no balcão, falei, qual sala? Tinha 3 salas. Eu falei, qual sala que tem legenda para me ver? A mulher falou, nenhum deles tem dublado. Eu disse, português falar. Português. Eu falei, não, eu sei, mas eu sou surdo, precisa de legenda. A mulher do balcão riu de mim. Falou, para quê? Todo mundo está preocupado com o inglês, é tudo dublado. E a português. Eu falei, mas sou surdo, quero ler legenda. Aí ela falou, sai, você está trabalhando na fila. Nossa. Eu fiquei triste. Aí eu saí, falei para meu filho e para minha esposa, vai vocês dois lá. Aí meu filho, não quero. Se meu pai não vai, eu também não vou. Que a família, né? Ele ficou triste, viemos embora. Triste. Aí eu falei, paciência. Aí eu fiz uma reclamação formal no shopping, que estava errado, não deu nada. Ficou por isso. Eu falei que eu era o único que reclamei. Se tivesse mais gente reclamando,
Aí eu não queria entrar na justiça, aí você fala, deixa para lá. Mas o que aconteceu? O shopping de tudo, faz mais de 15 anos que não colocou pé lá. Eu fiquei com raiva. Sim. Agora, se eu vou no shopping da Iatuba, eu peço desculpa para quem é daqui, mas não estou ofendendo, é uma coisa muito Uma experiência ruim que você Eu teve. vou em Iatuba, no shopping, eu cheguei e falei, Chuchu, eu quero legenda. Daí, aí eu fui pagar um barra gratuito. Olha. Eu fiquei feliz. Ainda hoje, alguém não tem campanha. Divulgação, Não né? fala, olha, é acessível. Tem acessibilidade. Tem que falar para cadeirante, para o cego, porque fala audiodescrição. O surdo, ele não ouve, nem todo surdo lê. Sabe português, né? Nem todo surdo lê. Aí precisa ser uma chanela com intérprete. É. E os dois, né? Que tem algum que também não sabe Libras. Exatamente. Porque quando eu fiz um vídeo, eu não recordo, eu acho que foi em 2006 para 2008, mais ou menos. Foi na antiga sede da época. Sim. Aí veio uma equipe de Brasília para entrevistar eu pelo Senai, o Alveste. E fizemos um vídeo para sair do SES, o Senai, e eu não lembro da cultura. Aí saiu o primeiro surdo oralizado do Brasil. Eu fui entrevistado. Aí eu defendia, falava para ele, nem todo surdo é oralizado. Nem todo surdo vai ler. Nem todo surdo sabe Libra. Então nós precisamos preparar para o futuro. Sim. E eu comprava. Aí nesse vídeo que ele fez, o rapaz do cinema falou, gostei da sua ideia. Achei que vai colocar uma opção. A pessoa que só ouvir, ela clica lá. Sim. Ela ouve. Se ela clicar aqui, tem legenda. Se ela clicar aqui, áudio de descrição, por exemplo. Se ela clicar aqui, é Libra. Sim. Funcionou. Escolhe, né? Escolhe. A sua tecnologia assistiva. Aí para o mundo, uma inteligência artificial hoje não conseguiu ainda. Então, daí não está entendendo ainda. Falta mais a atitude, né? Aí a acessibilidade hoje é comprada em vários lugares. Mas daí essa pessoa pensa que é só para uma pessoa idosa, um cadeirante, mais nada. Não. A acessibilidade é toda pessoa de ir e vir. Essa é uma opinião minha. Sim. Eu não posso falar de outra pessoa, porque às vezes a pessoa fala, não concordo, peço desculpa. Aí eu sempre fui ativista de cobrar, e é obrigatório, cinema, deixa lá, teatro, até no circo. Sim. Deve ser com salto. Eu cheguei lá, a capina com a coragem, não dá para me ver lá. Né? Aí eu, oi, é tela, para evitar roubar o meu dinheiro. Aí eu, oi, preciso falar, eu leio lá, não dá para ler direito. Aí a pessoa faz assim, não leio. Aí como que eu vou fazer? Sim. É difícil. Ou começa a falar e vira, né? Exatamente. Agora, imagina se tivesse o palhaço está contando a história, batendo, eu dou risada pela graça dele. Sim. Não pelo que ele falou. Mas daí todo mundo ri. Expressão, eu não rio. Né, do corpo. Aí eu não rio, eu rio depois. Sim, quando entende. Então é uma coisa que até cair a ficha, eu dou risada. Sim. Entende? O palhaço é o melhor, porque ele já faz por algo. Entende? Então é difícil. Sim. Então, se você gosta de música, de teatro, assim como a comunidade surda, que a gente imagina que também é uma pessoa normal, que tem os seus gostos, as suas escolhas. Sim. Por que não vai? Você fica sabendo, divulga, tem? Não tem? Exatamente. Porque é exemplo. Eu leio jornal lá na minha cidade, chama Taberá. Eu leio. Se tiver lá notícia, teatro, cinema, filme, eu leio. Mas não está escrito, você está legendado. Você tem intérprete, um símbolo de mão lá, tem. Já sei, né, já que sabe. vai ter. Tem. Agora eu pergunto, acessibilidade, o cinema daí para entrar, pessoas, sim, mas falta o quê? Eu já fui em Campinas, numa palestra, aí ele deu um fone para cada pessoa, aí tinha audiodescrição para contar tudo o que acontecia no evento. E o aí, surdo? para a pessoa cega. E eu falei, e o surdo? Aí a pessoa lá, eu falei, e estava falando que a palestra era acessível 100%. Eu fiquei, e o surdo? Ainda hoje precisa campanha por lei. E sempre a prefeitura fala, vai ter um teatro, ou vai ter uma palestra. Ela já fala, acessível em Libra, ou audiodescrição para pessoas cegas. Porque ela, além dela saber o que está acontecendo lá, ela tem que saber o que tem dentro do espaço.
Porque hoje, quando o cego participa do teatro, ninguém narrou o que aconteceu nesse parto. Não. Ela não sabe onde está a ida, isso, aquilo. Ela me imagina como que está o cenário. Sim. Isso tem que ser antes, né? Antes da apresentação. Exato. Aí eu compro chá e a cultura, cinema, teatro, é só colocar lá um símbolo de uma mão Que já vai sabe que é saber. possível. É. Isso tem as redes sociais hoje, que é mais fácil, né? A divulgação. Divulgação. Papel, né? O WhatsApp, flyer, o WhatsApp, isso, né? Também daí. Porque quando você entra no Insta ou no site, você vê, mas você fala filme, isso, ou teatro, hora, valor, Sim. faltou uma montinha. É. Na foto mesmo, né? Na Isso, foto põe a mãozinha no montinho, cantinho. acabou. Pronto. Colocou assim. A pessoa já ótimo. sabe. Mas a pergunta é... Vai ser de verdade? daí- É de verdade, né? É. Não adianta só colocar, né? E faltar. Aí volta, porque então eu já fui em vários lugares que tem uma montinha, mas ninguém não sabe tem, Libra. é. É só adesivo. Banco, né? Você já Banco, foi? já, banco, cartório. Cartório. Infelizmente, é só um adesivo. Sim. Aí como você vai conversar? Delícia. Aí quem vê vai achar que nós reclamamos demais. Sim. Mas é lei. Então, hoje, com a lei da cultura, né? Aldir Blanc, Sim. a Paulo Paulo Gustavo, Gustavo, sim, é obrigatório. É obrigatório. Mas os grupos não Eu conhecem. conheço. Eu vou dar um exemplo. Em sauna, por exemplo, tem vários tipos de teatro, de cinema, ou vai ter livro, aí ele tem que colocar acessível. É obrigatório por lei. Se a pessoa não colocar no edital, Sim. que vai tentar, perde ponto. Perde. Aí fica para trás. É. Então, Aí é hoje, reprovado. Agora é obrigatório, no mínimo, tem derby e legenda. Porque quando eu fiz o meu livro, O Príncipe Sul, que está lançando agora, Sim. dia 12, aproveita e chama alguém que está aí no Teatro Verde, em Salto, dia 12 de outubro, horário da manhã, 9. Aí vai ser uma 2 horas da apresentação, como surgiu essa história do livro. Então, muito bonito. Aí eu comprei, peguei o rapaz do cinema, ele falou para mim, já fiz o vídeo, como a intérprete está tua, e nem voz. Ele falou, não precisa, Alexandre. Falei, Precisa. Ele falou, sério? Mas está falando? E dali? Falei, sim, Alexandre, de bem. Aí eu defendi, aí ele colocou. Sim. Ele falou que fez vários vídeos por desconhecer. Sim. É o que eu explico hoje. Porque a faculdade lá não tem experiência. Não. Porque a pessoa que está lá nunca foi chamada uma pessoa para dar palestra. Aí a hora que ele sente, ele fala em empatia. Eu vou pôr Alexandre, vou Sim. pôr em débito, vou narrar em vão, eu vou fazer tudo. Então, é por isso que a gente chama a pessoa que vive isso. Exatamente. Né? Porque são tipos diferentes de Exatamente. pessoas, né? De experiências e de aprendizado. Sim, Então, sim, algum aprendeu Libras, algum faz a leitura do português na legenda, outro, por exemplo, é música, opção do colete, você conhece? Sim, conheço. Já tem Vibra. até luva. Luva. Daí luva que senta, roupa, colete, chalentado, e ela tem a luz ainda, Sim. para saber o ritmo, e ela vibra. Pra acompanhar. Daí ele, sim, é muito bom. Foi lançado nos Estados Unidos, o primeiro. Agora, o Japão estava sendo teste, deu um óculos em 3D, que a pessoa surda, ela entra, o áudio está a legenda do lado para ele ver. Olha O só. Japão, para surdo. Eu estou seguindo essa baixa, só não recordo o nome, mas está ainda Estudo. Pesquisando. porque é como se você olhasse assim, mas você está vendo a legenda que ela vai lá. Porque se você vestir assim, você vai ficar vestido. Sim. Aí ele está estudando a longo prazo, que a pessoa vai ter problema de visão, dor de cabeça. Entendi. Então, tudo que surge é novidade, é ver experiência. Sim. Então, o melhor, se você não sabe como tornar os seus projetos acessíveis, chama alguém. Sim. Pergunta Conhece, antes, né, da criação do projeto. Você já sabe que é obrigatório, né, a lei da acessibilidade. Então, como tornar, né, isso possível para todos? Não é um tipo, não. Todos. E o mais divulguem. E o mais importante, nós precisamos respeitar o profissional intérprete de Libra. Porque tem pessoas que questionam valores, mas ninguém perguntou para ela. Por exemplo, a minha esposa, Susana, ela é intérprete. Aí ninguém perguntou para ela se ela está traduzindo, tem um cansaço mental, a dor na mão,
e ela tem que ter conhecimento de vocabulário. Antes. Aí antes é ensaiado, treinado, Sim. mas quando é ao vivo, É. então Esse nunca se esse escuta conhecimento. valores. É. Nem que a gente vai dar o profissional, intérprete, como ele está usando, porque ele estudou, teve conhecimento, ele voando, para entender, para ser... E Porque não é só sinalizar, né? O português é diferente. A estrutura. nem que adaptar para o Adaptar. surdo. E aí, por isso que tem um tempo diferente, né? Eu ouço o português, Sim, sim. traduzo, Sim, e aí eu sim. faço a interpretação. Pela lei que eu formei do ProLibra, é assim, de 5 a 8 segundos de atraso. O Sim. intérprete pode. O que tenho feito, já aconteceu vários casos, eu não vou citar nome, São Paulo, no Rio, na Bahia, aquele intérprete que traduziu ao vivo e não conseguiu, ficou. Aí ele resumiu muito e soletrava muito, aí teve Não consegue problema. entender. Então, cuidado. O melhor é conhecer na região, saber quem é, a experiência, a prática, a vivência. Isso que é mais importante. Eu sei que todo precisa trabalhar. Para fazer um bom Mas trabalho, né? começa num pequeno, para chegar numa grande. Sim. Porque quando é cinema, quando é vídeo, quando é uma palestra, tem que ser profissional, fluente. Sim. No mínimo, algo que eu me ensino. Porque senão você fica para trás. Não porque eu estou falando que eu sou, ele não sabe ler, escrever, deixa. Não, porque eu sei ler. E eu conheço o português. Né? Então não podemos generalizar. Né? Sim. Entendeu? É isso mesmo. Uma outra pergunta. Se você chega num lugar, Sim, tem intérprete, tá lá em cima já, sim, pronto. sim. Mas até você chegar lá, na porta, você vai perguntar como senta, onde. Tem. Bem, Como é que faz? bem. Não, certo. É como eu sempre falo, eu dou curso de Libras. Sim, igual você que fala. O certo era todo cidadão aprender Libras. Porque, primeiro, a lei da Libra, ela é oficial do país, no Brasil. Segunda Ela língua. é a primeira para do o surdo. surdo e a segunda para o ouvinte. E a escola ensina o quê? Inglês. Mas peraí. Agora, o inverso, aí para você que é ouvindo primeiro é português, segunda Libra. Sim. Não é isso que a gente precisa cobrar. Chama bom senso, não obrigação. Sim. Porque a partir do momento que você chega no local, cinema, a pessoa fala, oi, boa noite, posso ajudar? O quê? Você vai comprar? É um péssimo da área dela. Ela não faz você pergunta, ninguém tem nada a ver. Difícil, né? Não, aí É. é certo, era treinado em cada área. Sim. Aí a inclusão de fato é Mas, real. oi, né? Boa noite. Vim aqui, Isso, tem vim cadeira dizendo. própria, né? Isso. Separada. Como você vai pagar, valor, dividir, separar. cartão, É Pix. coisa mais simples. Sim. Era esse. Agora, eu já vi um local que a intérprete ficou lá no palco, mas ela não sabia quem era o surdo e ela ficava aleatório. Aí o que acontece? No palco, a luz vem na frente aqui, a pessoa Não vê nada. não consegue ver o surdo. É Aí verdade. ela fica fora. Aí eu comprei lá em salto, a luz tem que ser de cima para cá. Aí a turma fala, a foto fica ruim porque forma sombra. Tem que ser assim. Mas uma luz aqui, não dá, consegue. E vou falar, um Visibilidade. calor Isso, não dá. terrível. Não dá. E você realmente não vê. Não dá. E aí existe uma regra, cada 30 minutos eu reverso. Troca. Para trocar. É. O intérprete. Daí. Aí tem gente que pergunta, nossa, mas precisa? Precisa de 2? Fala assim, eu preciso ir no banheiro também, beber água. Beber água. É. Precisa. Calor Sim, com sim. aquela luz A em cima, sim. né? A turma acha que o intérprete não tem cedo. Não tem. Nada. Só esse porque não tá professor, falando. Ele mexe, canta. Cansa. E precisa água. Não é o certo. Mas, como o Xene falou, falta o quê? Informação. Tem que cobrar mais ainda. Exato. Então chama, né, um profissional de cada área para ensinar, né, Sim, aconselhar, é o certo. Sim, é o certo. É o que eu faço em salto, porque Sim. tem Xene de Tu, Porto Feliz, eu tenho de Sorocaba, tenho de Capiruva, Indaiatuba e salto, como tu. Escuta, eu tenho. Mas agora, para pensar, esse grupo é uma minoria. E olha a população, precisa muito mais. E é para onde? Sim. Para onde? É o certo. Agora, nós estamos falando da cultura. Agora, imagina no Bird, imagina no Trento, imagina no mercado, imagina no Hospital, hospital. médico. Médico. Aí eu me dou. Sim. Ainda mais.
Aí se eu fosse decidir, Como é que ia fazendo? é cansativo. verdade. Infelizmente, eu falo para toda pessoa, E tem gente que quer escrever, né, no português. Mas nem todo surdo exatamente, não aprendeu aprendeu português. Exatamente, eu cheguei a pensar um dia, eu estava comparando, eu sou da geração desta, esta e esta. Tem uma pergunta, mas que geração é esta? Esta foi em 1967, era militar. Aí quando saímos para a democracia, chegamos a este, 1989. 89. Aí este dois, eu conhecia esta geração do sul, diferente. Aí a nova que surgiu, a lei da Libra, não é esta geração Já daqui tem, para frente, né? vai superar. E estas duas, sabe o que está acontecendo? Né? Como se falasse, espera morrer. Deixa pra lá, né? Ah, não, né? É a mínima coisa do meu pai. Meu pai faleceu com 82 anos de idade, não tinha celular ainda. Aí o primeiro celular que eu comprei era simples da Nokia. E ele, o que é isso? Eu fui ensinar ele, não vai entrar na cabeça dele. Agora, a criança de 4 anos hoje mexe celular. É. Não, a tecnologia avançou. Não é essa tua geração dos surdos. Na verdade. E essa vai ser o futuro. Uhum. Então, a sociedade precisa preparar para o futuro essa. Esse dois, eu vivi essa e essa. Estou dando três. Eu, Tem sorte. hoje, exatamente, porque a família, ou eu esforcei, eu consegui. E aquele choro que não Que não consegui tem. na parada. Até o acesso é difícil, Isso. né? Por Isso é exemplo, mesmo. você divulga, aí o surdo fica sabendo. Ah, legal, quero Sim, ir, sim, tem sim, acessibilidade. Mas às vezes a casa é longe. Exatamente. Financeiro não tem, Bem, ônibus, exatamente. né? Agora, a lei, existe a lei que o próprio senhor paga meia, mas o carinho sabe. Não sabe. Ainda ele pagar meia, tem que ter intérprete. Porque ele vai pagar uma coisa que não vai consumir. É livre. Não vai entender? Exatamente, como se a gente falasse um produto, ele pagou e não dá. Eu vou no médico, eu paguei, paga, mas não a leva, consulta minha que eu paguei na última, Sim. do médico, R$300, não deve livre. Falei, mas peraí, eu paguei, mas não tive atendimento livre. Aí a pergunta é, eu paguei. A dúvida ficou aqui, então cobra metade, então Sim. o serviço não foi Ficou completo. faltando, é. Exatamente. Você paga para um pedreiro construir uma casa. Vamos lá, 30 mil, você pagou uma parte. Aí não terminou. Você pagou, falei, tem que terminar. Dá um contrato. Aí a mesma coisa. Eu chego no local, mas cadê? É isso. É uma opinião minha. Sim. Entendeu? E a última palavra, assim, para a gente encerrar. Sim. É como que os acessos à cultura, diversos, né? Dança, teatro, sim. como eles podem melhorar para o futuro aí? Sim, a minha opinião, eu gostaria muito, exemplo, uma dança, a pessoa dançando, fazendo libras, uma mão com a melodia, por que não? Ah, mas vai ficar feio. Mas inclusão, a mesma coisa do teatro, falando, faz uma mão também. Por que não? O ator não aprende libra, aí ele fala forte libra, por que não? Sim, Possível, eu já fiz isso. sim. É quando eu dou aula, ensino como falando com você, oi, boa noite, tudo bem? Aí fala forte Voz e livre. libras. Seria legal, seria inclusão de fato. Mas é como eu falei, opinião é minha, é difícil. Mas algum dia a gente pode sonhar Sim, que sim. vamos conseguir fazer inclusão 100%. Então hoje vocês podem chamar uma pessoa que tenha conhecimento para ensinar, para explicar como tornar os seus projetos acessíveis. Sim. E na dúvida a gente chama uma pessoa dentro Sim. que sabe, né, que vive e que tem essa experiência. Sim. Muito obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço Imagina. pela participação, muito bom mesmo. Muito bom. Muito bom. Saber um pouco mais, né, da sua experiência de vida e a gente consegue mostrar como é possível fazer acessibilidade. Sim, eu tenho um lema que eu sempre falo, fazer inclusão com alguém um faz, saber fazer com responsabilidade. Sim, Digo, uma boa derrocação, aí a decisão é sua. é sua, você escolhe. Sim, senhora. Verdade. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Hoje vocês aprenderam um pouquinho sobre a deficiência auditiva, as tecnologias, quando começar. Nós
tivemos um participante hoje dentro da causa para falar como foi e como é essa vivência, essas experiências, inclusive na cultura. Então, como tornar esse projeto acessível. Então, que é possível, né, que é viável, que não é impossível alcançar a própria comunidade. Então, entendendo tudo isso, você consegue perceber que a acessibilidade é, de fato, um caminho para a inclusão.